Olá, cefalópodes queridos, fala meu povo. Essa é uma aula de introdução à célula do módulo Funcionamento da Vida 1, aqui no Instituto do Mar da Unifesp, e eu sou Igor Medeiros. A célula é a unidade da vida. Essa é uma definição simples, mas correta. Menor unidade em que a vida se manifesta com todas as suas características. Aqui vemos algumas imagens de microscopia eletrônica de dois tipos celulares distintos. Algumas características das células são que elas têm uma auto-organização que lhes confere uma identidade própria. Elas necessitam de uma fonte de energia e coordenam a manutenção dos seus processos através do metabolismo, que é o conjunto de reações químicas que sustenta a vida no ambiente celular. Aqui essa imagem do livro Biologia Molecular da Célula, que temos aqui na nossa biblioteca virtual da universidade, e é um dos livros da bibliografia deste curso. Podemos observar diferentes níveis de organização biológica, inclusive com a escala de tamanho. Então, nessa figura aqui, conseguimos observar algumas células. Uma ampliação desse pequeno quadrinho, consigo ver aqui uma organela, que é a mitocôndria. Se eu ampliar mais uma vez esse pedacinho da mitocôndria, eu consigo ver os ribossomos das mitocôndrias ligados aqui por uma molécula de RNA. Ampliando um dos ribossomos, eu tenho aqui as duas subunidades do ribossomo. Os ribossomos são constituídos de agregados de proteínas e RNAs. Então, ampliando aqui o ribossomo, eu consigo ver uma representação esquemática destas macromoléculas, proteínas e RNAs. E ampliando ainda mais, eu poderia identificar aqui os átomos que compõem estas moléculas. Então, diferentes átomos vão se combinar formando moléculas simples, que por sua vez vão se combinando formando moléculas complexas, as macromoléculas que vão constituir a célula, e o agrupamento ordenado destas macromoléculas vai formar as estruturas e organelas que compõem as células. Em alguns organismos, os diferentes tipos celulares podem também se organizar formando os tecidos, e o agrupamento de diferentes tecidos vai formar os órgãos. O conjunto de órgãos que atuam com a mesma função formam aí os sistemas, e os diferentes sistemas vão compor o organismo. Então é importante observar essa figura, porque aqui nós temos diferentes escalas de tamanho, e as células, via de regra, estão em um nível de detecção abaixo do limite de resolução do olho humano. Portanto, para conseguir visualizar e identificar as células e a sua estrutura interna, precisamos fazer uso de equipamentos como os microscópios. Nessa figura, vemos à esquerda um microscópio de luz ou microscópio óptico. Temos vários desses microscópios no laboratório da universidade, e vocês, no tempo apropriado, poderão fazer uso deles. E à direita, um microscópio eletrônico, que tem uma outra forma de funcionamento e um outro poder de resolução. O que é o limite de resolução e o poder de resolução? Limite de resolução é a menor distância entre dois pontos para que eles apareçam individualizados. Então, o limite de resolução do olho humano, para quem tem uma acuidade visual boa, é de 0,1 milímetros ou 100 micrômetros. Né? 1 micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro. Isso significa que partículas maiores que 100 micrômetros, o olho humano consegue identificar separadamente. Já partículas menores do que 100 micrômetros, a gente vai enxergar como se fosse uma coisa única. Não conseguimos enxergar a separação entre elas. Quanto menor o limite de resolução, maior o poder de resolução
da imagem. Então observem que o microscópio óptico ou microscópio de luz, ele tem um limite de resolução muito abaixo do olho humano. Enquanto o olho humano é 100 micrômetros, o limite de resolução do microscópio óptico está em torno aí de 200 nanômetros ou 0,2 micrômetros. E o limite de resolução do microscópio eletrônico está na escala nanométrica, abaixo, portanto, do micrômetro, e logo o microscópio eletrônico tem um poder de resolução bem maior do que o microscópio óptico. Não se pode afirmar que um microscópio é melhor que o outro. Esses dois microscópios, eles se prestam a funções diferentes. A preparação das células para observação no microscópio óptico é diferente da preparação para observação no microscópio eletrônico. No microscópio óptico, a gente pode observar as células vivas em movimento, pode observar a divisão celular acontecendo. O microscópio eletrônico, as células são fixadas, são desidratadas, o que vai permitir uma visualização da sua ultraestrutura interna, mas não destes processos com movimento e a vida ocorrendo, como eu acabei de comentar. Existem diferentes tipos de microscópio óptico e existem diferentes tipos de microscópio eletrônico. Aqui podemos ver à esquerda a visualização de células ao microscópio óptico. É bem tranquilo de observar aqui o núcleo da célula, o limite celular, formado aí pela membrana, e o citoplasma, que é tudo que está presente aqui entre a membrana e o núcleo. Então, a relação núcleo-citoplasma, se o núcleo é grande em relação ao tamanho da célula ou não, se o citoplasma é abundante, se o núcleo é único ou se ele é duplo, ou se ele tem um formato diferenciado, estas questões conseguem-se observar muito bem ao microscópio óptico. Já o microscópio eletrônico, temos aqui no centro uma visualização do microscópio eletrônico de varredura, ou scanning. A célula, para ser observada nesse microscópio, ela tem uma preparação que reflete os elétrons do microscópio. O microscópio eletrônico, aqui nesse tubo central, é um canhão de elétrons. Os elétrons são acelerados no vácuo, incidindo sobre a superfície da célula. No microscópio eletrônico de varredura, a célula é preparada para refletir esses elétrons, e isso permite então a detecção do relevo da superfície celular, os detalhes dessa superfície, se a célula é lisa, se ela tem rugosidades, se ela tem apêndices para conectá-la a outras células. Isso tudo vamos enxergar no microscópio eletrônico de varredura. Já a microscopia eletrônica de transmissão é um outro tipo de preparação do material biológico, que vai permitir que os elétrons atravessem as células, sendo barrados aí pelas moléculas eletrodensas e passando livremente pelas outras substâncias celulares. Então a gente consegue enxergar dentro da célula. Os elétrons atravessam a membrana e vamos poder identificar as estruturas internas da célula na microscopia eletrônica de transmissão. Aqui diferentes tipos celulares ao microscópio óptico. À direita, células vegetais. Consigo identificar a parede celular, o limite da célula aqui, e muitos cloroplastos, que estão evidentes aqui pela sua coloração verde. Já na figura do centro, são células sanguíneas. Células sanguíneas, e vocês podem observar, essa, por exemplo, tem um núcleo bem grande em relação ao seu citoplasma. Já essa outra tem bastante citoplasma e um núcleo menor. Essa aqui tem um núcleo lobado. Tá? Então, esse tipo de observação fica bem bom de ver no microscópio óptico. Aqui um detalhe da microscopia eletrônica de varredura, que eu já comentei no slide anterior. Aqui mais uma vez,
bactérias, bacilos no microscopia eletrônica de varredura, a superfície celular, e no próximo slide o mesmo tipo de bactéria na microscopia de transmissão. Então consegue-se visualizar aqui a parede celular, a membrana mais fina aqui no interior, a região ocupada aqui em escuro pelo DNA da bactéria. Aqui uma célula vegetal na microscopia eletrônica de transmissão, cloroplastos evidentes, vacúolo, o núcleo e outras estruturas. E aqui uma célula animal, uma ampliação de 12.000 vezes, dá para ver bem certinho os detalhes do núcleo, dá para ver aqui as estrias do retículo endoplasmático, e aqui nesse destaque no pequeno retângulo, um aumento de mais de 120.000 vezes para a estrutura da membrana plasmática, com suas diferentes camadas. Então a microscopia de transmissão permite uma melhor compreensão da ultraestrutura das células. E os diferentes tipos celulares. Vocês estão chegando do ensino médio, muitos ainda usam essa classificação de procarionte e eucarionte, ou célula procariótica e eucariótica. Percebam que eu coloquei aqui um ponto de interrogação. O que é uma célula procarionte? Então, por essa definição que já está ficando aí ultrapassada, células procariontes englobavam todos os tipos celulares que não têm um núcleo individualizado. Hoje a gente sabe que há dois grupos celulares bem distintos que não têm núcleo organizado. As bactérias ou eubactérias, bactérias verdadeiras, e as arqueias, que são um outro tipo celular com uma estrutura mais simples que as eucariontes, mas muito distintas das bactérias. Já a célula eucarionte, ela não tem apenas um núcleo organizado, separado por uma membrana das demais estruturas celulares. A célula eucarionte tem várias organelas membranosas, cada uma contendo um conteúdo aquoso diferenciado e especializado em uma função celular. Então é uma célula com várias organelas, cada organela especializada em uma função. Já uma célula bacteriana, como esta aqui da esquerda, tem menos componentes. Logo, cada componente precisa executar mais de uma função. A gente vai ver os detalhes disso mais para frente. Então aqui uma célula, entre aspas, procarionte com a organização estrutural. Tem a membrana plasmática, que é a membrana semipermeável, que é um requisito. Todas as células são delimitadas por uma membrana semipermeável que vai regular as trocas com o meio. Por fora da membrana, as células de bactérias têm esta parede celular rígida, que vai proteger contra choque osmótico e também mecânico. Pode ou não ter estruturas de fixação, como fímbrias, estruturas de locomoção, como flagelo, mas o interior da bactéria, via de regra, tem o DNA genômico, pode ter mais de uma cópia do DNA genômico, que ocupa grande parte do interior da bactéria. Tem o plasmídio, que são DNAs extracromossômicos que não são requisitos para a vida da bactéria, mas que conferem uma série de vantagens. E tem os ribossomos, para fazer aí a síntese das proteínas, um processo fundamental para a manutenção da vida. E aqui esse desenho é definido a partir da observação das estruturas ao microscópio. Bom, essa nova classificação celular em bactérias, arqueias e eucária organiza aí os três grandes domínios da vida no planeta Terra. Vocês vão estudar isso com mais detalhes no módulo de biodiversidade, iniciando pela biodiversidade 1, onde vocês vão ter uma boa noção de bactérias e arqueias e de alguns grupos de eucariotos. Depois vocês continuam aí no módulo de biodiversidade 2, explorando os demais organismos marinhos. Aqui eu coloquei algumas bactérias a título de ilustração, uma espiroqueta e uma cianobactéria.
Percebam que são bactérias que têm genomas de tamanhos diferentes, têm tamanhos e formatos diferentes, cores diferentes. E aqui uma outra classificação a partir do formato celular. Então, antigamente, a classificação das bactérias, a definição das espécies de bactérias, dos grupos de bactérias, era feita a partir do formato, da coloração de Gram e de outros testes sobre o metabolismo da bactéria. Então, a gente ia triando essas características até chegar num grupo específico. Primeiro, vamos separar as bactérias que têm formato de bastão daquelas que têm formato circular. Depois vamos pegar essas de formato circular e vamos fazer a coloração de Gram. E vamos ver se elas vão ficar coradas de um rosa fraco ou de um roxo púrpura bem escuro, Gram positivo ou Gram negativo. E aí dividimos em 2 grupos. Aí pegamos as Gram positivas e vamos fazendo testes metabólicos para ir separando os diferentes grupos. Hoje, existe uma outra forma de identificação das bactérias, que é a partir do sequenciamento do seu genoma. Aqui uma observação de bactérias passando pelo processo de divisão na microscopia eletrônica de transmissão. Então é possível visualizar as fímbrias aqui, tá? A parede celular espessa, já formando o septo para a divisão das 2 bactérias. Cromossomo, aqui ocupando essa região clara, né, o DNA bacteriano, e ribossomos em grande quantidade, esses grânulos escuros aqui, e uma linha bem fina colada internamente à membrana, à parede celular, é a membrana plasmática, que separa aqui eventualmente. A questão da coloração de Gram, usada durante muito tempo e ainda hoje para classificação das bactérias, ela tem o seu funcionamento explicado a partir da composição da parede celular bacteriana. Então, aquelas bactérias que têm uma parede composta por uma membrana lipídica, uma camada externa de glicoproteínas deste tipo que chamamos de peptidoglicanas e uma outra camada lipídica externa, estas bactérias vão aderir muito fracamente ao corante de Gram e por isso vão aparecer rosa ao microscópio. Já o outro grupo de bactérias, cuja parede celular é formada por uma única membrana lipídica e 3 camadas de peptidoglicanas, o corante de Gram vai interagir mais fortemente com estas, dando uma coloração, um roxo bem forte. E aí já se conhece uma infinidade de bactérias Gram positivas e Gram negativas, e essa coloração é usada então como uma das etapas de identificação. Um pouquinho sobre as arqueias. As arqueias são, via de regra, menores que as bactérias e foram identificadas em ambientes com condições extremamente adversas para a presença de vida. Então, em fontes termais com temperaturas altíssimas, onde outros tipos celulares não conseguem sobreviver, em ambientes ácidos, em ambientes com pouca ou nenhuma disponibilidade de oxigênio, certo? Então, temos aqui 2 tipos de arqueia, metanotermos e metanococos. Coloquei aqui Ignococcus, uma arqueia que tem um genoma de 1,3 megabases. Já uma nanoarqueia pode ter apenas aí 490 kilobases e cerca de 500 genes. Então são tipos celulares com genomas menores, tá? Mas extremamente adaptados a esses ambientes hostis. É possível identificar também nanoarqueias, que são arqueias que têm um tamanho nanométrico. São as menores células que se conhece, tá? Coloquei aqui alguns exemplos: Metanospirillum, Haloquadratum, Ignococcus, são nanoarqueias com tamanho inferior a 500 nanômetros ou meio micrômetro. As arqueias que
foram identificadas e habitam nesses ambientes hostis, elas são responsáveis por várias reações químicas que ajudam a disponibilizar elementos essenciais para os outros tipos de células do planeta. Então atuam muito fortemente aí no ciclo do enxofre, do carbono, do nitrogênio. E inclusive a metanogênese, geração de metano, é um processo anaeróbico exclusivo das arqueias. Não é realizado no planeta por nenhum outro tipo celular que se conheça até o momento. As membranas plasmáticas e as paredes celulares das arqueias têm uma composição e uma arquitetura diferente dos demais tipos celulares. Inclusive, esta é uma das características que levou a ciência a separar as arqueias das bactérias, eliminando aquela classificação antiga de procariotos e eucariotos. Os ribossomos das arqueias também têm uma estrutura e uma composição diferentes das eubactérias. E até 30% dos organismos que formam o plâncton são compostos aí por arqueias. Bom, por fim, as células eucariontes. Estas células que têm vários componentes, que são uma estrutura mais organizada, mas que dependem mais de uma constância dos parâmetros ambientais para se manterem vivas. Tá? Eu acho que isso é uma observação importante. As bactérias e arqueias se adaptam mais facilmente às variações do ambiente, enquanto que as células eucariontes precisam de condições de temperatura, pressão, disponibilidade de oxigênio e outras questões, que é pH, enfim, qualquer variação nessas características pode dificultar ou impedir a vida dos eucariontes, enquanto que as bactérias e arqueias se adaptam mais facilmente a essas variações do ambiente. Mas as células eucariontes estão presentes nos protozoários, que são eucariotos unicelulares, nos fungos, como circulei aqui esse fungo que está parasitando um peixe, os vegetais, aqui nas algas, e as células animais. Eu coloquei aqui como exemplo um camarão, Peneus monodon, mas todos os animais são formados por células eucariontes. Então, um esquema aqui de uma organização estrutural eucarionte, esse esquema desenhado aí a partir de observações do microscópio. É importante destacar que essas diferenças de cores são meramente ilustrativas para facilitar o entendimento. As células observadas ao microscópio, a maioria das estruturas é incolor ou em tons de cinza, e para que sejam melhor visualizadas, precisam receber um corante apropriado. Aqui coloquei um paramécium e um lecane, dois protozoários, células eucariotas, organismos unicelulares. Aqui eu coloquei um desenho ilustrando a diversidade de unicelulares eucariotos, aí, euglena, ameba, paramécium, vorticella. Vocês vão estudar isso no Biodiversidade 1, na composição aí do zooplâncton, do fitoplâncton. Aqui coloquei alguns exemplos de fungos, os fungos unicelulares, que são chamados de leveduras, aqui os Saccharomyces, e os fungos pluricelulares, amanita aqui, podem se apresentar na forma de micélio ou da estrutura reprodutiva que é o cogumelo, champignon. Uma observação de célula vegetal na microscopia eletrônica de transmissão. Então é possível ver aqui mitocôndria, núcleo, um vacúolo bem grande, mas principalmente os cloroplastos e a parede celular espessa aqui, formada por celulose. Parede celular de fungo tem uma composição química diferente. Tá? Aqui, célula vegetal observada ao microscópio óptico. A única estrutura a ser visualizada aqui é a parede celular, as únicas estruturas, parede celular e os cloroplastos, e um desenho esquemático feito a partir das observações
diferentes observações de célula vegetal ao microscópio. E aqui uma microscopia eletrônica de célula animal. Vejam que a superfície não é um desenho geométrico como as células que têm parede celular. Aqui o último envoltório é a membrana plasmática, então não tem parede celular como células vegetais e de fungos e de bactérias e arqueias, e também não tem cápsula, que é um terceiro envoltório que é observado em algumas bactérias. O que a gente observa aqui são mitocôndrias, essas estruturas escuras aqui que eu estou apontando com o cursor do mouse, o núcleo bem evidente, o aparato de Golgi não tão evidente, centríolos, alguns lisossomos. E aqui, microscopia eletrônica de varredura, mostrando diferentes células animais. Tá? Então percebam que o formato das células e também a sua superfície é muito diversa, dependendo da função que ela vai desempenhar, ela precisa ter um formato diferenciado. Aqui, à esquerda, um desenho esquemático e à direita uma microscopia óptica de um tecido, um epitélio, formado pelo agrupamento de diferentes células. Aqui, uma figura de um tecido vegetal, agrupamento de células vegetais. E, por fim, algumas características universais das células. Estas características vocês poderão encontrar um detalhamento de cada uma delas no primeiro capítulo do livro Biologia Molecular da Célula, de Bruce Alberts e colaboradores, que é um dos livros que nós usamos aqui nesse curso. Tá? Então eu peguei os subtítulos desse capítulo e trouxe para esses próximos slides. Todas as células armazenam a sua informação genética no DNA. Todas as células replicam essa informação genética através da polimerização a partir de um molde, que é o mecanismo de replicação do DNA, um mecanismo universal em todas as células conhecidas do planeta. Todas as células expressam a informação genética, que é aquela informação que está no DNA, ela aparece, ela funciona, pelos mecanismos de transcrição e tradução, que são, respectivamente, a síntese de moléculas de RNA e tradução, a síntese de moléculas de proteínas. Tá? Bom, todas as células usam principalmente proteínas e também alguns RNAs como catalisadores, como moléculas que vão acelerar as reações, viabilizando o metabolismo. Todas as células têm uma constituição química similar, necessitam de uma fonte de energia e todas são envoltas por uma membrana semipermeável. Lembrando aqui que esta membrana tem uma composição apropriada para fazer a seleção do que pode e do que não pode entrar no ambiente celular e também do que a célula precisa excretar. Então, a nossa próxima aula, uma das nossas próximas aulas será sobre membrana e é muito importante vocês se atentarem à constituição química e ao funcionamento das membranas. Tá? As células podem ter outros envoltórios, dependendo do tipo celular, podem ter por fora da membrana uma parede celular e eventualmente uma cápsula, mas que tem outras funções e não a de seleção. A permeabilidade seletiva é característica das membranas lipoproteicas que vão envolver a célula como um todo e também delimitar os compartimentos celulares no caso das eucariontes. Por fim, todas as células têm um metabolismo próprio. O metabolismo é o conjunto de reações químicas que sustenta a vida na célula. Essas reações químicas são catalisadas principalmente pelas enzimas, e as enzimas e demais proteínas têm a síntese, a informação para que elas possam ser produzidas lá no genoma, no DNA.
Então, entender o que é o DNA, como o DNA é utilizado na célula para direcionar a produção das proteínas e como as proteínas do tipo enzima organizam o metabolismo, é fundamental para que a gente possa entender a vida no ambiente celular. Opa, vamos lá, próximo slide. Eu deixo por fim 3 perguntas para a reflexão de vocês. Por que as células são a menor estrutura com vida? Citem 3 estruturas fundamentais para a manutenção da vida nas células. E por fim, o que é o metabolismo? Então vocês, por favor, respondam essas questões, voltem à aula, complementem essa videoaula com a leitura do primeiro capítulo deste livro que eu citei. Tirem as dúvidas com os monitores ou no nosso encontro aqui na atividade síncrona, que será no dia da aula pela plataforma online, que estaremos disponibilizando o link no Moodle. A aula será acompanhada de um roteiro de estudo e de uma atividade avaliativa. Muito obrigado pela atenção de todos e tenhamos todos um bom semestre. Até a próxima.